Uma menina indígena Yanomami de 12 anos morreu após ser estuprada por garimpeiros numa comunidade na região de Waikás, uma das mais atingidas pela invasão de garimpeiros ilegais na terra indígena Yanomami. O crime aconteceu na comunidade Aracaçá. A gente vai falar sobre esse assunto agora com Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira, ele que é secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. Olá, Eduardo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu, meus cumprimentos aí aos ouvintes da Rádio Brasil e da TVT. Obrigada. Eduardo, antes da gente começar a falar, a gente vai soltar nesse momento um vídeo, né, que circulou pelas redes sociais, certamente você já viu e muitos que estão aqui nos acompanhando também viram, mas para quem não viu, acho que muito importante ser o ponto de partida da nossa conversa agora. O presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena, Yanomami, e Iequana Júnior Recurrari Yanomami, que é a liderança desse povo, gravou um vídeo e a gente vai acompanhar esse relato agora para em seguida a gente repercutir com você esse triste episódio, essa tragédia. Vamos acompanhar então o Júnior Recurrari Yanomami. Eu acabei de receber informações do meu povo Yanomami, da comunidade Aracaçá. Me falaram que os garimpeiros invadiram a comunidade, levaram uma mulher e um adolescente. O adolescente tinha 11, 12 anos de idade. Os garimpeiros violentaram, estruparam ela e ocasionou o óbito. O corpo do adolescente está na comunidade. Ainda me informaram também uma criança junto com a mulher que foi levada junto. A criança está desaparecida dentro do rio. Comunico as autoridades, Ministério Federal, Polícia Federal, Exército, vá na comunidade. E amanhã também irei à comunidade buscar o corpo de uma mulher, um adolescente, que os garimpeiros ocasionaram o óbito por violência. Estou muito triste que está acontecendo isso com o meu povo. Portanto, está aí a fala do Júnior Recurrari Yanomami, ele que denunciou aí esse caso, né, ao Brasil e ao mundo, certamente já tem repercussão internacional. Isso terá uma repercussão internacional, porque realmente é uma tragédia, os garimpeiros estuprando uma menina de 12 anos, uma menina indígena de 12 anos, e levou até a morte. Portanto, realmente aqui a gente está revoltada, sabe, Eduardo? A gente não tem como a gente não se sensibilizar com um horror desses, né? A que ponto que chegou essa atuação, né, dos garimpeiros ilegais na terra Yanomami? A gente conversou ontem, aliás, a nossa pauteira, a nossa coordenadora a Terlânia Bruno, conversou ontem com o Júnior Recurrari Yanomami, para justamente convidá-lo para estar aqui nesse momento no Jornal Brasil Atual, mas ele disse que ia para a região justamente no horário de jornal para buscar o corpo da menina estuprada e morta por esses garimpeiros, né? E o corpo vai para autópsia no Instituto Médico Legal em Boa Vista. Agora, enfim, como que vocês do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário, recebem, né, essa trágica notícia? E vocês que sempre estão denunciando a atuação de garimpeiros ilegais durante tantos anos, e ainda mais agora nesse governo Bolsonaro. Eduardo, está também chocado como todos nós? Marilu, estamos chocados por mais essa tragédia sobre o povo Yanomami. A morte dessa criança de 12 anos não é a primeira, já aconteceu outras. Denúncias têm sido feitas aos órgãos competentes, né? No caso a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, ao Ministério da Justiça, ao Ministério de Direitos Humanos, mas nenhuma providência é tomada, né? Sempre os órgãos públicos, principalmente ligados ao governo federal, como a FUNAI, a Polícia Federal e o Ministério da Justiça, colocam a situação em Yanomami como uma questão
que já vem há tempos e que não há solução. Então, é uma coisa que causa espanto, né, que causa indignação na gente pelo fato de que o problema já é identificado. Né? O que está ocorrendo hoje com o povo Yanomami é devido à invasão do território pelos garimpeiros. E já existe, inclusive, decisão do Supremo Tribunal Federal para que o governo retire esses invasores da área do povo Yanomami. E, portanto, enquanto permanecer essa situação, haverá mais tragédia, infelizmente, para o povo Yanomami. Mas recebemos com indignação, com revolta, com repulsa, enfim, e vamos utilizar todos os nossos canais de denúncia para poder denunciar mais esse crime, mais essa tragédia com relação ao povo Yanomami. Exato. E, Eduardo, conta como está a situação, né, desse povo Yanomami, exatamente dessa comunidade que está cercada aí por garimpeiros, e, ao que parece, existe aí uma chantagem dos garimpeiros em relação aos indígenas. Os indígenas acabam não tendo mais a subsistência por conta desse garimpo, e aí existe essa ameaça deles de estupro em troca de comida, enfim. Como é que é essa situação? Explica melhor para a gente, Eduardo. Olha, a Associação Rutucara do povo Yanomami, a qual justamente o Júnior, que fez essa denúncia, faz parte, lançou um relatório agora no início de abril, em que relata toda essa situação de invasão do território, que se agravou de 2020 para cá. Então, a situação hoje, ela se torna um contorno de tragédia, porque as comunidades Yanomami, são mais de 200 aldeias, estão como se fosse refém dos garimpos, dos narcotraficantes, das milícias armadas. Né? Esse pessoal que vai em busca do ouro, eles não têm nenhum tipo de medo, porque o governo federal lavou as mãos e coloca, inclusive, a culpa na Venezuela, dizendo que o aumento do garimpo é problema do governo venezuelano. Então, são situações que a gente tem denunciado, inclusive a ONU, por crime de genocídio. Né? Porque, se não for tomado providências, aquela comunidade ela vai estar totalmente prejudicada, inclusive com as futuras gerações, porque com o garimpeiro entra o armamento, entra as drogas, entra a prostituição, enfim, uma série de costumes maléficos à cultura do povo Yanomami. Portanto, o povo Yanomami está correndo sério risco de extinção, lembrando que ainda tem comunidades isoladas, que não têm contato nenhum com a sociedade. Então, o contato com eles vai ser também um outro fator de risco que pode colocar a sobrevivência deles ou a continuidade da vida deles em risco. Exato, e a gente está tendo a informação, né, exatamente que quase metade dessas áreas afetadas por garimpos estão concentradas nessa região de Huaycás, e por isso que você fala que corre realmente risco de extinção. Enfim, pode ser que aquelas comunidades que estão ali bem no meio do garimpo, elas podem desaparecer? Pode vir a desaparecer, porque o contágio, então, lembrando, o povo Yanomami é um povo de recente contato e tem comunidades ainda que não têm contato nenhum. Portanto, a situação de vulnerabilidade deles é maior do que qualquer outra comunidade. E esses garimpeiros, principalmente ali naquela região de Huaycás, que foi identificada como uma das regiões mais intensa em termos do garimpo e da atuação desses garimpeiros, ela agrava a situação de permanência daquela comunidade, inclusive aliciando jovens, dando armas para jovens e provocando o conflito interno, porque dão armas e dão drogas, né, para viciar os jovens e para viciar boa parte da comunidade, que não pode sair para poder fazer sua pesca e sua caça, porque se sair
são reprimidos, né? Eles utilizam agora a estratégia de aliciar as comunidades e, ao mesmo tempo, utilizar armamentos pesados, armamentos modernos, e que desafiam, inclusive, a Polícia Federal. A Polícia Federal já chegou lá e foi recebida a bala. Portanto, há uma situação que remete a uma união de todos os poderes para poder resolver essa situação da invasão do território Yanomami. Enquanto permanecer, haverá mais vítima, infelizmente. Exato. E o que a FUNAI, CESAR, enfim, esses órgãos, né, que seriam de proteção aos indígenas, estão fazendo nesse momento? A gente sabe que está militarizado também esses órgãos, né, Eduardo? Infelizmente, eles só dão desculpas que estão protegendo, mas essa proteção não se vê, de fato, né, e colocam a culpa em outros governos ou até no governo da Venezuela. Então, diz também, utilizando o argumento para justificar a inércia dele, dizendo que o problema Yanomami é um problema de anos, é um problema que não tem mais solução, né? Isso é uma vergonha para um poder público que tem a função constitucional de proteger os territórios indígenas, no caso da FUNAI e a Polícia Federal, vir a público e dizer que o problema não tem solução, por ser um problema já antigo, né? Então, é uma situação vergonhosa. E isso acaba empoderando os invasores, né? Porque eles, com essa desculpa do governo federal, eles se sentem mais protegidos e, ao mesmo tempo, fortalecidos na sua intenção de tornar a comunidade refém e explorar o território da forma mais violenta possível. Exato, e a gente sabe que desde segunda-feira a Comissão de Direitos Humanos do Senado está debatendo esse tema, né, das terras indígenas e Yanomamis, inclusive um dos senadores que solicitaram audiência pública, o Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, ele disse que realmente a situação é gravíssima. Você acredita que essa Comissão de Direitos Humanos deve enfim, elaborar, né, um documento final e deve endossar, deve fortalecer ainda mais essa luta que o CIMI vem fazendo, as organizações indígenas vêm fazendo, para que haja realmente uma solução para esse problema gravíssimo, Eduardo? Qual que é a tua expectativa e como é que você está acompanhando o que está acontecendo lá no Senado Federal? Olha, Marilu, quanto mais mobilização dos órgãos públicos houver, melhor. Portanto, a gente louva a iniciativa da Comissão de Direitos Humanos do Senado, através do senador Paim, a realização dessa audiência. O nosso secretário adjunto, o Luiz Ventura, está participando dessas audiências, também reforçando as denúncias que a Associação Utucara tem feito. Inclusive, o representante da Utucara também tem participado, o Júnior, inclusive, tem participado, né? Nós participamos, juntamente com a deputada Joênia Wapichana, de uma sessão solene no dia 19 de abril, na Câmara Federal, onde também o Júnior estava, e foi feita essa denúncia na Câmara Federal, e estamos fazendo esforços junto à ONU para que a relatora de genocídio venha ao Brasil e verifique in loco essa situação. Então, quanto mais denúncia houver, quanto mais esforço houver, tanto do movimento social como dos poderes constituídos, será importante para a gente tentar minimamente trazer a vida ou devolver a vida ao povo Yanomami, porque, de fato, a situação é extremamente grave. Eduardo, a gente está conversando aqui, estava conversando antes de você, com o nosso colunista Wagner Ribeiro, que é professor de Geografia e também professor de pós-graduação em Ciência Ambiental da USP. E ele estava falando que esse caso da menina, né, Yanomami, estuprada e morta, né, por garimpeiros, a menina de 12 anos, pode ser um ponto de virada. Em relação à mobilização, em relação à repercussão internacional, em relação ao Brasil, enfim, você acredita que possa ser realmente esse ponto de virada? Ou a gente ainda vai conviver com mais mortes de crianças indígenas e Yanomamis sendo estupradas por garimpeiros? Pela tua experiência, tantos anos, né, de vida dedicadas, né, a essa causa indígena,
Você acha que pode ser, ter uma comoção nacional, o povo, a gente tem agora o 1º de maio, nossa ouvinte, teleouvinte, Elisa Riesco, falando, é todo mundo na rua agora no 1º de maio, e levantando essa questão também dessa menina indígena, você acha que é possível uma comoção? Porque realmente é uma revolta muito grande, a gente quase, quando a gente sabe dessa notícia, a gente fica realmente abalada, fica revoltada, as pessoas aqui estão se manifestando aqui nos chats. É possível isso? Quer dizer, certamente haverá uma repercussão internacional gravíssima nesse momento, Eduardo? O que você imagina? Olha, eu acho que a mobilização vai acontecer, essa repercussão vai acontecer, mas, infelizmente, a gente tem um governo totalmente insensível, né? Um governo que parece que não tem sensibilidade para as tragédias que acontecem hoje no nosso país, né? Como no caso dessa menina Yanomami. Nós acreditamos que a sociedade, que a comoção vai acontecer e vamos fazer esforços para que isso ocorra e torcemos para que haja uma iniciativa do governo para retirar os garimpeiros de área, porque esse problema só vai ser resolvido com a retirada dos garimpeiros. Mas vejamos, em vez de fazer esse procedimento, o governo está querendo regulamentar o garimpo em terras indígenas através do PL 191, né? Através do PL 490. Então, o governo está sempre na contramão dessa comoção e dessa mobilização da sociedade nacional e internacional. Mas temos que acreditar, temos que continuar mobilizando, denunciando e nos indignando com esse tipo de barbaridade, porque isso não faz parte do nosso ser, né? Que é lutar pela vida digna de todos. Portanto, a gente torce para que, de fato, o problema seja resolvido, mas, infelizmente, Marilu, o que a gente tem visto nos últimos 3 anos é uma sensibilidade muito grande do governo com relação à questão indígena no Brasil. Agora, o presidente Bolsonaro fez ontem novo desafio ao Supremo Tribunal Federal. Ele disse que pode descumprir a decisão sobre a demarcação de terras indígenas, caso o novo marco temporal seja aprovado pela Corte. A gente sabe que está sendo retomado hoje, inclusive, essa pauta verde. Como é que você vê mais essa ameaça, né? Ele fica ameaçando o STF agora em relação também à questão indígena, aos povos indígenas. Desde o início do governo Bolsonaro que ele tem tido a questão indígena como uma questão de honra para ele. Ele diz que nenhum centímetro de terra vai ser feita no Brasil através do governo dele. Ele tirou toda a proteção aos territórios e ele tem feito um discurso totalmente racista e preconceituoso com relação aos povos indígenas, incentivando, inclusive, as invasões, incentivando, inclusive, a exploração dos territórios indígenas por não indígena. Portanto, essa fala dele ontem contra o julgamento, né, do recurso extraordinário que está no Supremo Tribunal Federal, argumentando que, caso o Supremo Tribunal Federal não aceita a tese do marco temporal, que ele não vai cumprir, é mais uma ameaça ao Supremo, é mais uma ameaça ao Estado de Direito no Brasil, e ele tem feito isso justamente para causar o caos, causar conflitos, porque ele vive através do conflito. Portanto, a gente não acredita nisso, a gente acredita mais que ele tem essa reação porque ele está com medo. Porque se o julgamento ocorrer, como está previsto, para o dia 23 de junho, o Supremo Tribunal Federal vai reafirmar os direitos constitucionais dos povos indígenas no Brasil. Não há como não confirmar, porque está lá na Constituição. Os territórios indígenas são tradicionais e a Constituição não fala nada de marco temporal. Por isso, o Supremo Tribunal Federal acreditamos que vai reafirmar esses direitos. E ele está com medo e aí parte para a ameaça. Eduardo, eu quero agradecer demais aqui a sua presença, muitíssimo obrigada. Eu sei que você está aí no sul da Bahia, rapidamente, no minutinho final, você falou, eu estou aqui numa aldeia, agora eu quero saber exatamente como é que está a situação aí no sul da Bahia, com os pataxós, não é isso? Conta para a gente.
Exatamente. Os Pataxó vivenciam também um momento de tragédia, né? No domingo foi assassinado mais um indígena na aldeia Coroa Vermelha. Isso tem ocorrido quase todos os meses, assassinato de indígena aqui no sul da Bahia. Invasão dos territórios também por empreendimentos imobiliários, né, por fazendeiros. Isso tem ocorrido também, tem aumentado bastante aqui no sul da Bahia, e a situação ela é muito tensa. Tanto é que os povos indígenas da Bahia estão realizando um acampamento em Salvador. Tem mais de 1.000 índios ocupados lá em Salvador, exigindo também do governo do estado esse suporte no sentido da garantia dos direitos deles e o combate a essa violência. Mas aqui o sul da Bahia também é histórico essa violência contra os povos indígenas, principalmente contra o povo Pataxó, Pataxó-Ranrã e Tupinambá. Eles têm uma luta pela recuperação do território, que já está em posse deles, só que o governo federal ainda não regularizou esses territórios. Portanto, eles são alvo constantes de conflito, de invasão, e isso tem colocado a vida em risco de boa parte da comunidade indígena aqui no sul da Bahia. Portanto, a gente veio dar o apoio a essa mobilização, ao acampamento, e estamos também fazendo essa visita às comunidades para manter o diálogo e, ao mesmo tempo, manter a esperança de que a gente vai vencer. A gente vai sair desse clima de medo, de ódio, de raiva, e vamos trilhar o caminho da esperança com vida para todos. Tá certo, Eduardo. A nossa solidariedade também aí ao povo Pataxó, aos povos aí indígenas do sul da Bahia. Muitíssimo obrigada pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho, sempre aí em defesa das populações indígenas. Muito obrigada, um forte abraço para você, Eduardo. Obrigado, e estamos aqui à disposição, e um bom dia a todos e todas. Obrigada, querido. Falamos aqui com Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira, secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.